Um país com mais empregos e menos desigualdade social. Este é o retrato do Brasil, traçado pela Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, divulgada hoje pelo IBGE. O estudo revela avanços, mas também aponta problemas crônicos. A taxa de analfabetismo ficou praticamente estável. A desigualdade regional ainda é gritante, mas o trabalho infantil recuou e a concentração de renda também diminuiu. O índice de Gini, que mede a desigualdade econômica, caiu para 0,515 em 2008, abaixo do ano anterior, e 9% menor que o índice registrado 10 anos antes. Quanto mais próximo de zero, menor é a desigualdade. A concentração de renda no país ainda é alta, mas recuou no ano passado. Os 10% mais pobres tinham 1,2% da renda, um ligeiro aumento em relação a 2007. E os 10% mais ricos concentravam 42,7% da renda, menos do que eles tinham em 2007. O desemprego atingiu em 2008 o menor nível desde o início da pesquisa, 7,2%, 1 ponto percentual abaixo de 2007 e 2,5 pontos abaixo de 2003, o pior ano da série. O trabalho infantil também diminuiu, mas 4,5 milhões de crianças ainda trabalhavam em 2008, 300 mil a menos do que no ano anterior. A taxa de analfabetismo ficou praticamente estável. No ano passado, 10% dos maiores de 15 anos não sabiam ler e escrever. Em 2007, a taxa era de 10,1%. O país está mais informatizado. Em 2008, 13 milhões e 700 mil domicílios estavam conectados à internet, 2 milhões e 600 mil a mais do que no ano anterior. Mas como em quase todas as categorias, a desigualdade regional persiste. No Sudeste, 31,5% dos lares têm acesso à internet. No Nordeste, são apenas 11,6%. E no Norte, 10,6%. Sobre a Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar do IBGE, eu converso aqui no estúdio com o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri. Professor, muito obrigado pela sua presença. Prazer. Boa tarde, prazer é todo nosso. Não são números positivos, em sua grande maioria, não é? São números altamente positivos, porque eles, na verdade, refletem um movimento que já data desde o final da recessão de 2003, portanto, são 5 anos consecutivos de melhoras na mesma direção. Por outro lado, também é o último retrato antes da crise, né? Pega o final de setembro de 2008, portanto, quando a crise estava começando a partir lá dos Estados Unidos. Então, esses dados não contemplam a crise econômica grave que o mundo todo não contempla, sofreu. Embora, nossos estudos com outras bases de dados mostram que o Brasil não foi muito afetado pela crise, a desigualdade não mudou, aumentou, depois caiu logo. Eu acho que esses números, ao final das contas, vão ser bem representativos do que está acontecendo agora na sociedade brasileira, pelo menos no que tange a renda. Serão fiéis. É um bom caminho. Talvez outra diferença, mas pequena. O senhor também fez uma pesquisa, a Fundação Getúlio Vargas, sobre a pobreza, pesquisa baseada nesta PNAD. Exatamente. Como é que estão esses números? Quer dizer, basicamente, a pobreza hoje é 16,01% da população, pessoas cuja renda por pessoa na família é abaixo de R$ 137. 16% dos brasileiros estão abaixo dessa linha, são cerca de 30 milhões de pessoas. Caiu 4 milhões, 3.800 em relação ao ano passado e caiu quase 20 milhões em relação a 2003. Então é 4 milhões por ano, apesar da população estar crescendo, é o quanto que a pobreza está caindo. E essa redução na avaliação do senhor é significativa? É significativa. A pobreza caiu 12,27 só nesse último ano. Para você ter uma ideia, a meta do milênio é reduzir 50% em 25 anos. Ou seja, está reduzindo 12 em 1. 5 anos como esse é equivalente a 25 pela meta do milênio que os países não estão conseguindo atingir, e principalmente em fase de crise, agora, mas mesmo antes. Então, acho que é um resultado bastante significativo. A renda média, incluindo, tem uma questão metodológica, lá na Fundação a gente inclui as pessoas com renda zero, na análise, toda a população. Renda média subiu 5,5%, ou seja, o crescimento da renda per capita na visão do brasileiro. O bolso do trabalhador, mais dinheiro. 5,5% por brasileiro, mais crescimento populacional vai dar 7%.
Eu acho interessante, até ontem saiu anteontem, um report lá do Sarkozy, de uma comissão, falando justamente, vamos olhar menos para o PIB, vamos olhar para pesquisas tipo a PNAD, que dá uma fotografia mais fiel de como que o brasileiro, no caso, está se sentindo, como é que estão as condições de vida, uma ótica mais das pessoas e menos da produção. Então eu acho que os dados 12,27 de redução de pobreza é algo bastante significativo. Eu acho que eles têm um retrato interessante, que é a combinação de crescimento com redução de desigualdade. Redução de desigualdade a desigualdade vem caindo desde 2001. É que sempre foi um problema crônico do Brasil. E nunca se mexeu. A desigualdade no Brasil só se mexeu nos anos 60, que foi para pior. A gente está experimentando uma das menores desigualdades da nossa série histórica, que data de 60, e a partir de 2004, isso vem acompanhado de crescimento do bolo. E isso que está fazendo que a pobreza caia. A pobreza está caindo 12,2%. A renda média está crescendo 5,5%. Ou seja, por que a pobreza está caindo mais? Porque o bolo está melhor distribuído. Isso, obviamente, se deve a coisas que aconteceram na década de 90, escolarização das pessoas, programas sociais que chegam à bolsa das pessoas e, principalmente, aumento da renda do trabalho. Eu acho que essa redução de desigualdade, com o país crescendo, é um bom sinal, porque isso poderia levar a aumento da desigualdade, mas não. Quer dizer, o bolo está crescendo, está melhor distribuído. De forma mais igualitária, né? Inclusive nas regiões onde isso ocorria com mais desigualdade, né? Com uma diferença ainda maior, como, por exemplo, no Nordeste. Com certeza. No Nordeste está acontecendo um fenômeno interessante, curioso, porque a desigualdade entre Sudeste e Nordeste, embora muito alto, por exemplo, ela vem caindo. Mas dentro do Nordeste ela vem caindo menos. Então, essa é uma curiosidade, desenho de políticas públicas em relação a isso. Mas, quer dizer, eu queria fazer um convite, a gente vai estar lançando a pesquisa completa na segunda-feira na Fundação Getúlio Vargas. Nós já estamos antecipando os números antecipando aqui. Antecipando alguns números, mas vão ter muito mais números. Quero fazer esse convite, porque a gente faz isso todo ano. Ano passado a gente conseguiu dar aqui também em primeira mão o resultado. O dado foi gerado em 2 horas, vocês estão recebendo em primeira mão o dado, e a notícia é boa. A pobreza caiu no Brasil, a desigualdade continuou a cair com crescimento econômico. Então não é aquele velho dilema, crescer ou distribuir, é crescer e distribuir. Agora vamos aguardar os efeitos da crise. Receber notícia em primeira mão é a nossa especialidade, mas quando a notícia é boa, é melhor ainda. Então eu agradeço ao economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri. Professor, boa tarde. Boa tarde, obrigado.